Última hora, a gente começa essa cobertura com notícias urgentes que chegam da Venezuela. Nas primeiras horas da madrugada deste sábado, 3 de janeiro de 2026, a capital, Caracas, foi violentamente abalada por uma série de explosões. As informações que chegam de lá pintam um cenário de completo caos e incerteza. Vamos juntos tentar entender o que está acontecendo. E no meio desse pânico todo, vídeos como este, ainda não verificados, começaram a pipocar na internet. You can clearly hear helicopters in the distance. It's 1:58 in the morning. They're attacking Fort Pula. Dá para ouvir os gritos: "Os fuzileiros chegaram!", uma clara referência à chegada de fuzileiros navais americanos. Essa é a voz crua do medo, da confusão que tomou conta das ruas da cidade nesta noite. Pois é, tudo começou por volta das 2 da manhã. Uma noite que parecia tranquila foi subitamente interrompida. Primeiro veio um apagão, que deixou a cidade inteira numa escuridão total. E logo em seguida, o som ensurdecedor das explosões e de aeronaves rasgando o silêncio da noite. E a cronologia dos eventos mostra uma escalada, assim, vertiginosa. Por volta das 2 da manhã, como eu disse, o apagão e as primeiras explosões. Coisa de meia hora depois, os relatos se intensificam, descrevendo ataques contínuos e aviões voando muito baixo sobre a cidade. Quando deu 3 da manhã, dezenas de explosões já tinham sido reportadas principalmente nos arredores ocidentais de Caracas, uma escalada rápida e, francamente, assustadora. Com as autoridades venezuelanas em total silêncio, a informação começou a chegar por outras vias. Jornalistas que estavam lá, em campo, e civis, claro, compartilhando suas experiências em tempo real nas redes sociais. Então, o que a gente sabe com base nesses relatos da noite? Bom, a gente tem a perspectiva dos profissionais que estão no local. Um jornalista em Caracas descreveu como, minutos depois do apagão e das primeiras bombas, ele já estava na rua, reportando ao vivo, tentando dar algum sentido ao caos que se desenrolava e, claro, levar essas informações para o resto do mundo. Em paralelo, as redes sociais foram, como era de se esperar, inundadas com imagens amadoras. E embora a gente precise ressaltar que não são verificadas, essas filmagens mostram um cenário de pânico. Gente correndo, carros em fuga, o céu noturno sendo iluminado por clarões de explosões e até incêndios surgindo nas colinas que rodeiam a cidade. A RT News chegou a reportar que helicópteros Chinook, que são usados para transporte de tropas, teriam sido avistados. A gente está aqui compilando informações de múltiplas fontes para trazer a cobertura mais completa possível. Se esse trabalho está sendo útil, aquele like e a inscrição no canal nos ajudam demais a continuar. E a questão que surge imediatamente é: o que exatamente foi atingido? Porque os relatos indicam que não se tratam de ataques aleatórios, e sim de uma operação muito bem coordenada contra alvos estratégicos. E essa lista aqui ilustra bem a aparente escala da operação. Os alvos incluem o Forte Tiuna, que é o coração do poder militar, sede do Ministério da Defesa, a base aérea La Carlota, as proximidades do Palácio Presidencial de Miraflores e até infraestruturas críticas como o Porto de La Guaira e o aeroporto de Higuerote. É uma lista que sugere um ataque muito abrangente. No total, as testemunhas relataram atividade em pelo menos 6 locais distintos. 6 ou mais alvos, pegando instalações militares, governamentais e de infraestrutura. A coordenação necessária para uma operação dessa magnitude é, assim, imensa. E, para adicionar uma camada ainda mais grave a tudo isso, surgiram alegações de que a residência do ministro da Defesa da Venezuela, Diosdado Cabello, que fica dentro do Forte Tiuna, teria sido um dos alvos diretos do bombardeio. Com a violência se desenrolando, é claro que o mundo começou a reagir. As primeiras acusações sobre a autoria dos ataques não demoraram a aparecer, e a comunidade internacional foi forçada a se posicionar diante da crise. A alegação mais direta e, talvez, mais pesada vem da CBS News. Fontes do canal afirmam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria ordenado os ataques. Segundo esses mesmos relatos, a Casa Branca estaria ciente da situação, mas até agora não emitiu nenhum comentário público oficial. A primeira e mais contundente reação internacional veio do país vizinho. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez um apelo urgente ao mundo, declarando que Caracas estava sendo bombardeada e exigindo uma reunião imediata da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e também da ONU. Esse gráfico aqui mostra bem o contraste das reações. De um lado, a Colômbia, com uma condenação inequívoca. Do outro, um silêncio total por parte do governo venezuelano.
E ali no meio, os Estados Unidos, reconhecendo os relatos, mas se recusando a confirmar ou negar qualquer tipo de envolvimento. E é justamente esse silêncio por parte dos principais envolvidos que cria um perigoso vácuo de informação. Um espaço onde a especulação e os relatos não verificados florescem, tornando extremamente difícil separar o que é fato do que é ficção. Vamos colocar as posições oficiais lado a lado para ficar bem claro. Os Estados Unidos, através do Pentágono, admitem que estão cientes dos relatos de explosões, mas param por aí. Já a Venezuela, o país que supostamente está sob ataque, permanece em completo silêncio. Nenhuma declaração, nenhuma confirmação, absolutamente nada. E é crucial colocar em contexto que esses eventos não surgem do nada. Eles acontecem depois de meses de tensões crescentes, incluindo ameaças verbais e até o envio de navios de guerra americanos para a região, que na época foi justificado como uma ação para combater redes de narcotráfico, mas que já tinha sido visto como uma demonstração de força. E os relatos não confirmados incluem também detalhes táticos bem específicos. Fala-se que a Força Aérea Americana teria desligado os seus transponders para evitar ser detectada por radar e que os caças foram reabastecidos em pleno voo. Já em terra, circulam vídeos que supostamente mostrariam a fuga do presidente Maduro e a detenção de civis pelas forças de segurança. Nossa análise está chegando ao fim. Se essa forma de organizar os fatos e os relatos está ajudando a esclarecer um pouco o cenário, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar nosso trabalho a chegar a mais pessoas. No final de tudo, a gente fica com muito mais perguntas do que respostas. A situação em Caracas permanece extremamente volátil e o futuro imediato é uma grande incógnita. Vamos resumir as questões centrais que continuam no ar. Primeiro, quem é o responsável? Oficialmente, não sabemos. Segundo, por quê? Qual era o objetivo final dessa operação toda? E terceiro, quais são as consequências humanas e materiais? Ainda não existe nenhuma informação sobre vítimas ou sobre a real extensão dos danos. E este gráfico aqui visualiza perfeitamente o nosso dilema. A grande maioria do que se sabe ou se pensa saber vem de testemunhas e de alegações da mídia. A especulação online também tem um peso enorme. Já a confirmação oficial, aquela informação sólida, verificada, é quase inexistente. E isso tudo nos leva à pergunta final, que fica para reflexão. Nós estamos diante de um ataque militar direto, uma escalada dramática de um conflito que já estava latente, ou será que estamos testemunhando os primeiros disparos de uma complexa e sofisticada guerra de informação, onde a verdade é sempre a primeira vítima? A noite em Caracas foi longa, e os próximos dias, sem dúvida, serão decisivos para responder a essa questão. You can clearly hear helicopters in the distance. It's 1:58 in the morning. They're attacking Fort Pula